Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes da Terra, o podcast da Carpec. A pecuária brasileira deixou de ser apenas tradição e passou a exigir gestão, eficiência e estratégia. Hoje, produzir carne com rentabilidade depende de decisões técnicas que começam muito antes da venda do animal. Recria, nutrição, manejo de pastagem, suplementação, ganho de peso e gestão de custos se tornaram fatores decisivos para o sucesso dentro da porteira. E para falar sobre esse cenário, o Vozes da Terra recebe hoje dois profissionais que vivem a pecuária de corte no dia a dia. João Paulo Bastos possui mais de 19 anos de experiência em gestão, pecuária, confinamento e nutrição de bovinos de corte, atuando em grandes operações no Brasil e no exterior. Também recebemos Douglas Rodrigues. Ele é zootecnista e coordenador comercial da fábrica de rações da Carpec, que acompanha de perto a realidade dos produtores e os desafios da pecuária regional. Hoje vamos falar sobre produtividade, manejo, erros comuns, gestão e o que realmente faz diferença para ter sucesso na recria e na terminação a pasto. Sejam todos então muito bem-vindos ao 11º episódio do Vozes da Terra, o podcast da Carpec. Vambora? Bom, pessoal, então aqui do meu lado esquerdo, nosso convidado, João Paulo Bastos, que hoje, inclusive no dia que nós estamos gravando, é palestrante, do nosso 7º encontro dos recreadores e confinadores. João Paulo, seja muito bem-vindo, obrigado aí por ter aceitado o convite. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre quem é João Paulo, quais que são suas experiências. Fica à vontade, muito bem-vindo. Agradeço enormemente o convite, em nome do Douglas, aí, pessoal da Carpec. Sou zootecnista de formação, com especialização voltado muito para a área de nutrição e com o tempo em gestão. Então, quando eu me formei, eu fui muito focado para a área da academia, então segui os passos ali da trajetória da academia, mas chegou um determinado momento que eu não me vi dentro ali daquele ambiente, nada contra, mas assim, não da pesquisa, mas de estar engessado no funcionalismo público, E eu falei, não é isso que eu quero para a minha carreira, Eu acho que é uma carreira muito bonita, mas eu quero galgar campos maiores, conhecer mais coisas, não ficar ali restrito a uma unidade de trabalho. E aí eu topei alguns desafios, o primeiro dele foi no Mato Grosso, cuidar da parte de nutrição, implementar confinamentos, e desde lá eu vim trilhando essa trajetória, sempre atrelado à nutrição e gestão operacional de unidades, seja de confinamento ou de fazendas mesmo, de produção de pecuária. João Paulo, eu estava dando uma olhada no seu currículo, já praticamente 2 décadas já de experiência na pecuária. Vai ser muito bacana esse bate-papo aí com você. Tô ficando um pouco velho, Então... Às vezes formou novo, Não, mas tem um quilômetrozinho já bom. Só trazendo essa bagagem aí, mostrando aí para o nosso público, que vai ser muito rico, tenho certeza, esse bate-papo. Ô Douglas, seja bem-vindo também, você já é um rosto aí conhecido dos pecuaristas aqui, nossos cooperados aqui da Carpec, mas fica à vontade aí também para falar um pouquinho sobre sua trajetória profissional, se apresentar aí também. Mais uma vez, bem-vindo, obrigado também por ter aceitado participar desse bate-papo. Obrigado também, Igor. Ano passado, nós gravamos um voltado para o leite, antes do evento do Cooper Leite, e falar um pouquinho de mim, eu também sou zootecnista de formação, trilhei bem parecido com o João Paulo, um período aí acadêmico, fiz mestrado, e algumas pós voltadas para a pecuária, e já comecei a mudar um pouquinho o meu foco depois que assumi mais evidentemente a parte de coordenação comercial e técnica da equipe lá da fábrica de rações. Então já tive que começar a mexer com gestão de vendas, gestão de pessoas também, de equipe.
A minha trajetória profissional mesmo, comecei no Mato Grosso também, num confinamento lá, a estrutura era robusta, eu um rapaz sem muita experiência, já caí com vários funcionários, né? E aí é um baque muito grande, a gente sai da academia com muita teoria e pouca prática, mas nada que o tempo não ensine, né? O tempo é um professor maravilhoso. E quando a gente tem uma base boa, as dificuldades básicas, eu falo base científica ali, de estudo, o dia a dia ele vai trazendo novidades, né? Novidades de operações. Mas como a gente já tem uma ideia da causa e efeito, a gente consegue contornar as coisas e vai saindo, né? No final das contas, a gente sobrevive a todos os percalços aí que aparecem, né? São, hoje, não como o João Paulo, né? Não tenho 19 anos, mas já vou para 10 anos de campo e a gente vê muita coisa, né? Já viveu... todo dia é um desafio novo. Bacana. Bacana demais. João Paulo, e já te fazendo aí a primeira pergunta, né, a gente falando sobre talvez um perfil, um novo perfil aí da pecuária, o que você acompanha durante essa trajetória sua aí, 19 anos, né, praticamente 2 décadas aí, como o Douglas falou, o que mais mudou ao longo dessa trajetória do pecuarista de sucesso, daquele que obteve sucesso? Excelente pergunta. Eu, graças a Deus, assim, eu sou muito grato porque eu passei por empresas e pessoas que, se você olhasse 20 anos atrás, elas já estavam muito à frente do que, inclusive, é hoje. Então, meu primeiro trabalho, por exemplo, fora a parte da academia, que é um trabalho, mas ali dentro da operação, eu fui ser gerente de operação de fábrica, confinamento, de um grupo no qual o proprietário era um banqueiro. E ali já na primeira, né, no primeiro contato com ele, a conta era o seguinte, é rentabilidade, é margem, eficiência, é processo, que coisas que a gente não vê na faculdade. E isso é realmente uma falha muito grande. Eu tive, sei lá, um semestre de gestão e aquela gestão que, né, de livro e que muito superficial. E ali você realmente eu me deparei com o que é uma gestão de equipes. Com 23 anos eu já coordenava 60 headcounts, né? E eu precisei tomar um banho, e eles me deram esse banho de virar um gerente, virar um gestor líder, né? Sair da academia e ele falava, JP, não me interessa ganho de peso, não me interessa bactéria que você gosta tanto, meu negócio é CDI mais um, naquela época ele já falava, né? E aí eu tive que realmente me entender nisso daí. E qual que é o paralelo disso, 20 anos para trás, de hoje? Que hoje, assim, você precisa realmente estar com os indicadores e as métricas operacionais e financeiras na ponta da língua, mais do que inclusive as técnicas. Né? Hoje de manhã eu estava conversando com o diretor de um grupo muito grande no Mato Grosso, e a conversa era qual que era o percentual e as métricas que a gente ia atribuir do custo de manutenção de equipamentos sobre o faturamento total, para ver se nós estamos eficientes ou não dentro da operação. Né? Eu me formei como nutricionista, aqui em nenhum momento a gente está falando de nutrição, e eu estou falando ali de percentual da manutenção para ver se estamos ociosos, se a nossa manutenção está cara, se estamos gastando, se precisa, o que precisa adequar dentro disso. É uma administração de empresas, praticamente. É uma administração de empresas. Hoje, né? a gente até fala bastante, né? A gente ouve muito e comenta também. Hoje não existe mais a fazenda ali, né? Hoje é uma empresa rural, empresa, né? totalmente. É uma empresa rural. Eu nem chamo de empresa mais. De fazenda, né? De roça, fazenda, né? A gente ainda ouve muito roça, o termo roça. Não consigo mais entender isso, porque eu chego nos lugares, o escritório tem 25 pessoas, RP, aquele movimento que é diferente de uma fazenda. É um escritório central com pessoas lá que mexem, uma parte fiscal, outra parte de pessoas, outra parte de operações, e aquilo ali é o coração de uma fazenda, né? Você está num cenário rural, porém numa atividade empresarial. E esse é o chip que a pessoa tem que mudar, e daqui para frente cada vez mais. Ainda mais num cenário que a gente vem há 3 anos em taxas de juros altíssimas. Então
Então, a sua gestão, a sua eficiência, eu atendo um grupo de frigorífico em São Paulo, né? Eu estava ontem lá, fazendo reunião, a gente estava discutindo o CRA, né? Emissão de CRA, o quanto que isso impacta na operação e não. Sim. De novo, nada a ver com a nutrição, mas é o coração do negócio, é o financeiro. E a turma de hoje precisa realmente, seja os técnicos que estão se formando, os técnicos que estão no campo e ainda não entenderam isso, e o próprio produtor, empresário rural, não é nem pecuarista, ele é um empresário rural, porque hoje qualquer 1.000 bois são 6 milhões de reais de ativo que você tem ali, fora o imobilizado todo, né? Então você é um empresário. E aí a geração que tem vindo agora, porque eu me formei, a turma que eu atendia hoje tem 65, 70 anos, né? E eles já estão passando na sucessão, então a gente está pegando essa transição. E são de filhos, em grande maioria, né, que já vêm muito mais preparados no sentido administrativo. Né? E com, eu não sei se é positivo ou negativo, ainda não consegui entender, mas com menos paixão no negócio rural, naquela questão emotiva do campo, da fazenda, do cavalo, construir o romântico. Eles são mais agora financistas, né? Então, que antes você ainda conseguia tolerar algumas ineficiências, algumas coisas que... Sim. O amor pelo amor tampava, né? Hoje já não está tendo mais. Exatamente. Então você precisa saber transitar nesse caminho nesse aí. mundo, né? Na sua opinião, então, João Paulo, você considera que hoje é indispensável uma empresa rural não ter indicadores, não fazer esse controle como era antigamente? Hoje você acha que é indispensável? É difícil sobreviver, a não ser sem ter esse controle. É porque como é que você vai avaliar se você está no caminho certo, se você está indo bem, se você não tem os seus dados, né, realmente apurados de forma correta, confiáveis, e se você também não tem uma baliza para ver se aquilo onde você se situa é numa posição boa ou ruim, né? E o quanto que, não, estou numa posição X, mas ainda tenho isso para galgar. Terça-feira eu estava no outro confinamento em Minas, uma grande operação, que em estrutura financeira um grupo muito forte, com processos e indicadores totalmente crus. E aí, é o que eu falei, eu assumi lá tem 7 meses, né? A gente tinha uma eficiência quando assumi lá de 38% de fabricação e distribuição. Péssimo para o confinamento. Sim. Em 6 meses, a gente passou para 70%. Deu um salto, né? Então, nós melhoramos 100% praticamente. Sim. Só que eu falei para a diretoria lá, para os proprietários que foi a reunião, eu enxergo evolução. A gente tem agora que chegar a 95, que é a nossa meta. Sim. Mas já sair de 38 para 70 é uma grande evolução. Só que é o gap que ainda nós temos aqui. E só foi possível fazer isso porque a gente conseguiu começar a levantar todos os indicadores e enxergar a dor. A dor você via lá, mas você não entendia por quê. Então, oscilação de consumo, às vezes o caixa... mas não sabia o que estava acontecendo. Na hora que você coloca planilha, bota em gráfico, traduz aquilo em plano de ação... Consegue identificar e trabalhar em cima daquilo. Perfeito, tanto que a gente conseguiu aprovar agora um plano de remuneração variável para os indicadores, para tentar chegar mais rápido, inclusive, no objetivo, né, de excelência operacional que eu falo. Só traduzindo, né, isso que o João Paulo falou, a eficiência de fabricação e alimentação, né, e distribuição. Dentro do confinamento, o maior custo que tem, tirando a aquisição de animais, né, vem da alimentação, tanto do corte quanto do leite. E quando os tratadores ou o pessoal da operação ali que distribui comida, que a gente chama as cozinhas, né, e a distribuição, quando eles não estão muito alinhados, até mesmo na leitura de coxo, quanto que tem que sobrar, quanto que não tem que sobrar para o boi performar bem, isso aí impacta demais no caixa, né? O confinamento, ele não é por exemplo, uma fazenda de leite, ela tem caixa mensal, né? Entra e sai todos os meses. Dependendo do confinamento, não sei os que você atende, mas tem momentos, né? Tem um momento de compra e um momento de venda. Salvo as exceções dos que são
constantes, né? Lotação constante ao ano todo. Então, você tem momentos de retirada de dinheiro, onde você vai comprar estoque de alimento animal, e você só vai receber tudo isso no final da operação, 3, 4 meses depois. Então, se a operação em si ela não for bem gerida, né, nessa parte de fazer as dietas do jeito que o nutricionista passa, fornecer para os animais para não deixar que tenha muitas sobras, o dinheiro vai todo embora. Vamos falar uma diária aí de, sei lá, R$20 por animal. R$20, R$20 não é muito. Errei lá, a dieta custou R$22, então é uma diferença de R$2 aí. Só que isso vezes 1.000 animais, vezes 2.000, 3.000, um pouco vira muito, né? Quando a escala é muito grande. E aí é onde o confinamento ou o empresário rural ele ganha ou deixa de ganhar dinheiro. E essa evolução que você conseguiu aí já é exemplar, né? Porque era provavelmente uma operação que estava meio que tampada, né? Não sei se era o amor ou se não tinha um olho de dono gerindo. Não, mas... Eu falo até que tinha um olho de dono, porque os donos são muito ativos e muito proativos, mas não tinha um indicador pronto. Para saber. Para saber. E aí, quando você não tem indicador, você não tem a métrica, você não tem a... Você trabalha no achismo, né? E muitas eu falo vezes. assim, você tem que integrar todas as áreas. Né? Então, a fábrica ela tem que estar integrada com os resultados zootécnicos, tem que estar integrado com o resultado sanitário, tem que estar... E quando você não tem nada integrado, você não tem uma visão, que eu sempre falo, uma visão holística, né, da operação. Aí você integrando, você fala, opa, e começa a justificar resultado, né? Então os resultados de abates desse mês já estão excelentes. Mas por quê? Veio de uma construção de 7 meses, né? E aí você vai mostrando o que está impactando, né? E isso vai dando realmente gás na turma, né? E detalhe, com a mesma equipe. Com os mesmos equipamentos, só ajustando o processo e pessoas certas no lugar certo. Então trocamos algumas funções, algumas cadeiras, não de demissão, mas você está aqui, você não é para isso. Seu perfil é para isso. Então vamos fazer isso, entendeu? É assim, não sei se exatamente as palavras, não falando que antes não era, mas é uma profissionalização maior ali, né? Uma reestruturação. Isso, exatamente. Ô Douglas, e você com 10 anos já de experiência, né, e algum tempo aqui já na cooperativa, trazendo aqui para a nossa realidade, como que tá essas questões aqui com o nosso produtor? O que é que você identifica ainda que são gargalhos, né, que o produtor tem para conseguir elevar mais o seu nível, principalmente de gestão? E assim como o João Paulo trouxe essas novas gerações, você vê que o produtor nosso aqui regional hoje também está mais aberto às novas tecnologias, aos novos métodos, né, principalmente o que tange indicadores. Como que está a realidade nossa aqui hoje? Olha, nosso perfil, né, de produtor aqui, ele é um pouco diferente do mundo, né, do gado de corte. Aqui é uma bacia leiteira estruturada em cima de leite, tem a história no leite, né? O corte ele vem ganhando muita representatividade dentro da própria fazenda leiteira. O produtor ele é bom em tirar leite e aí ele começa a ver o corte como uma forma dele fazer uma poupança. É um animal que ele consegue ter liquidez para complementar um caixa dele. Então sobrou um dinheirinho aqui, ele vai lá, compra umas cabecinhas de gado ali e mantém num pasto que hoje o gado aqui, muito das fazendas, não todas, mas muito já, se não tem uma cocheira para o animal ser tratado 24 horas por dia, né, que é a dieta no coxo, ele tem um barracão. Hoje muito pouco as vacas vão para o pasto. Então uma área das fazendas elas ficam ociosas, que seria um pasto que antes era de vaca mais voltada, meio sangue, hoje o gado já é mais holandês. Então esse pasto está livre. E aí ele vai lá, opa, aquilo ali pode gerar uma receita. Vai lá e bota um gadinho lá. Então é um início de uma pecuária de corte, né? A gente vê ainda muita compra sendo feita na base do olho, né? Não pesa o animal. Tantas arroba, eu acho que tem tantas. Não, meu olho é bom para saber quanto que é. Mas isso com um gado em que ele, na maioria das vezes, hoje os gados eles já vêm suplementados, né? Já vem num proteico, um sal ureado, um sal aditivado. Então, esse perfil de nutrição, ele faz com que o animal ele tenha uma estrutura corporal diferente, ossos mais pesados, menos tripa, menos conteúdo não carcaça, que a gente chama.
Então, no olho é uma coisa, mas na balança é outra. A raça também vem melhorando. Então, os animais, eles perderam aquela característica de, no olho eu consigo enxergar quanto que ele está pesando. Isso aí é comprar desse jeito e a chance de errar na fazenda é muito grande, tanto para quem vende quanto para quem compra. Então, ao meu ver, nós ainda estamos... Não são todos, claro que não, a região nossa é muito grande, muito rica em tudo. Só que ainda tá nesse patamar de não ter uma estrutura bem definida de compra, por exemplo, de processos dentro da própria fazenda, né? Pesar o animal, fazer um protocolo, escolher os pastos, separar as pastagens de forma que elas fiquem bem utilizadas, né? Então nós estamos trabalhando para isso, e a Carpec, eu acredito que ela faz um papel muito bom na questão de cooperativa, que incentiva os cooperados, trazendo profissionais como o João Paulo, né? A 7ª edição agora desse nosso encontro de recreadores e confinadores, e todos os anos a gente tenta trazer temas que são relevantes, né? Nós já trouxemos pessoas que falaram de travar animal na bolsa, para você sair da sazonalidade dos preços aí que o frigorífico acaba tendo um certo controle, né? Na época, muito boi, eles abaixam o preço, então você tendo a trava, você sai disso. Agora, com essa palestra de hoje à noite, né, abordando a recria intensiva a pasto e a terminação intensiva a pasto, que é uma coisa que está no dia a dia nosso. E, complementando a sua pergunta, os produtores hoje, nossos, eles estão adaptando às novas tendências, às novas realidades? Eu acredito que sim. Tem 6 anos que eu estou na Carpec, vai fazer 7 agora, e eu vi uma evolução muito grande nessa questão de... Antes usava-se apenas um sal branco, aí o proteinado ele já ganhou uma força muito grande, tanto nas águas quanto nas secas. E o pessoal já está entendendo que girar animal, botar ganho de peso nele para melhorar a utilização do pasto dele, já começou a fazer efeito no bolso, né? E o homem, ele é incrível, né? Tudo que vai no bolso ali, tanto tirando quanto colocando dinheiro, principalmente, aquilo ali movimenta a cabeça da pessoa, né? O produtor, ele passa a enxergar a coisa, ou ele liga o alerta, ou ele fica feliz porque ele está ganhando. Quando ele perde, ele fica doido. Quando ele ganha, ele acha bom. Então, ele viu que a tecnificação na nutrição e no manejo, principalmente de pastagem, aí, ela dá retorno. Isso é muito bom. Com certeza. Isso é ganho por área, né? Tem que otimizar. Terra é muito caro, né? Terra é muito caro. Você tem que ganhar, rentabilizar aquele seu patrimônio ali, né? É isso aí. João Paulo, e agora falando um pouquinho, principalmente sobre o tema, né, também da palestra, até pegando um gancho aqui que o Douglas trouxe, né? Hoje se fala muito em RIP, né, que é recria intensiva a pasto. Na prática, o que muda nesse sistema e quais que são os resultados aí que o produtor consegue perceber quando ela é bem aplicada? Excelente pergunta, e aí eu vou na sua frase final para a resposta, quando bem aplicada. Toda tecnologia mal aplicada, ela torna um tiro no pé. E minha visão hoje da RIP é excelente ferramenta para você, principalmente, ganhar resultado por área, né? Eu não falo nem tanto o resultado no animal como no indivíduo, mas no que você proporciona de ganho naquela área que você está desfrutando, trabalhando. E aí é uma ferramenta que hoje muitos, você vê ali no Mato Grosso, vamos extrapolar, né? Onde eu falo que é o berço da RIP, onde ela realmente acontece. Né? Você vê agricultores fazendo a integração com o RIP, por quê? Porque o agricultor ele já enxerga que é o ganho por área. E é uma ferramenta para ganho por área, quando muito aplicado, então você acertar, pastejo, porque o pastejo ele é um dos principais ativos da operação, não é a suplementação em si, mas é o pastejo. E aí você consegue oferir resultados muito próximos aí a operações agrícolas, ainda mais num ano desse que
a soja não está ajudando muito. Nem soja nem o milho, nem né? soja Os dois nem estão milho. meio na baixa, né? Só que, de novo, bem aplicado. Então, não é você fechar o animal, colocar ração no coxo e virar as costas, né? Isso aí. Como toda palavra intensiva traduz, vocês têm que estar em cima. Né? Seja na gestão do pasto, na gestão do fornecimento, nos indicadores, saber formar os lotes, né? Ajustar as lotações, justamente para você conseguir oferir eficiência e aí resultado. O intensivo ela é bonita, né? A palavra é bonita, só que ela é muito perigosa. Tudo que é intensivo pensa em transpirar, né? Você vai precisar de muito dinheiro, você vai precisar estar em cima, você vai precisar ter realmente atividade. Você tem que estar ali porque como você intensifica, o tempo teoricamente diminui para você alcançar o seu objetivo. E qualquer errinho no meio desse caminho, como o tempo é curto, já era, né? Nós falávamos do boi sanfona aí 4 anos. Hoje, 4 anos você já fez, já rodou ali pelo menos uns 4, 5 lotes na mesma área, né? Ou mais. Ou mais, Muito mais, muito mais. Então, se você dormir no ponto, perdeu esse intensivo e o perder o intensivo é perder dinheiro, né? Isso. E eu puxando o gancho um pouco... Eu sempre vou querer contrabalancear não só a parte técnica, porque o técnico é gostoso, mas a gente pode nunca descuidar do financeiro, né? E toda vez que a gente intensifica, você tem uma pressão de caixa muito maior. Muito grande. Então, ao meu ver, lá atrás, onde falharam os grandes projetos de intensificação de pastagem, foi não cuidar do fluxo de caixa, porque você aporta muito dinheiro ali, você precisa comprar mais animais, tem que ter mais giro, e às vezes você fez a estrutura, mas faltou dinheiro para gasolina, vamos dizer assim. Né? Você montou o carro, né? Mas não faltou dinheiro para gasolina. Então, a administração do financeiro se torna cada vez mais importante, ainda mais nesses sistemas que demandam muita intensificação. Você compra o carro e não tem como pagar o IPVA, né? A gasolina para rodar fica para trás, exatamente. O Douglas, e tem muita gente que trata a recria como uma fase de passagem. Você acredita que ela pode definir o lucro ou o prejuízo durante a operação? Você avalia? Com certeza, né? Nós vamos dividir a pecuária em 3, né? A cria, que seria vaca mais bezerro, a recria, que pega o bezerro, vai a garrote, quase um boi magro, e depois a terminação. Se você olhar cada uma como uma estrutura separada, a recria ela tem que dar lucro quando o cara é um recriador. Então ele vai ter que comprar bem, ele vai ter que tratar bem, ele vai ter que vender esse animal bem. Quando você olha isso como uma integração, as três divisões sendo uma estrutura, indústria, a empresa rural ali, ele mexe com as 3 estruturas, de qualquer forma, ele vai ter que fazer bem essa recria, porque você entregando um animal leve para o confinamento, ele vai ficar ou mais tempo ou você vai ser penalizado na hora que você abater esse animal. Então, de qualquer forma, em qualquer situação, você sendo só o recriador, você trabalhando com um sistema completo, ou só a recria e terminação, a recria ela se torna a peça-chave ali, porque é o momento em que você consegue explorar muito bem, por exemplo, na RIP, a pastagem. Você tendo uma pastagem boa, bem manejada, sabendo trabalhar uma suplementação que seja rentável e não simplesmente botar o ganho máximo no animal. Às vezes o ganho máximo não é o mais lucrativo. Às vezes você precisa reduzir esse ganho, aumentar a lotação, aumentar o seu número de animal para a área, para conseguir aproveitar melhor o seu pasto, porque o pasto é o que vai fazer toda a diferença. E às vezes a gente, não, eu tenho muito pasto, mas não tenho dinheiro para comprar muito boi, então vai ser bom do mesmo jeito, eu vou entrar com um suplemento aqui X e tem muita pastagem. Aí é o tiro no pé, né? Pouco animal, muito pasto suplementado, esse animal suplementado deixa de comer o pasto passa, e o resultado não vem. Então, é um casamento, né? O trem tem que ser muito bem gerido para não ser pego de surpresa. Realmente tem que ter gasolina para o carro andar. Né? E a gasolina, no caso dessa RIP, da TIP, é cabeça por área, animais. Tem que ter boca para pastejar, tem que ter pasto, em primeiro lugar, e tendo pasto, tem que ter a boca para comer ele, senão dá errado também. Ô João Paulo, e quando a gente fala em nutrição, especialmente aí nessa fase, qual que é a importância realmente da pastagem? Você acha que às vezes o produtor subestima um pouco o pasto? Tem bastante certeza. Eu não acho, tem uma boa parte de certeza. Subestima porque o pasto
agora, assim, nos projetos que realmente fazem integração, você entende ele como uma safra e é uma, vamos dizer, uma lavoura. Então, você trabalha ele como uma lavoura e aí ele não é subestimado, pelo contrário, né? Ele realmente ele é o protagonista da operação. Porém, pessoas, né, que estão entrando agora, que às vezes ainda não tem essa... Entenderam, né? Não entenderam, o pasto está ali. O meu foco é ração no coxo, boi aqui, mas é o que eu falo, né? 50%, 60% da alimentação ali, né, grosso modo, é o pasto. E você compromete o resultado de um ano, porque você vai ter que fazer reforma. E se você não passar e sobrar, você vai ter comprometimento de ganho por área. Então, é um limiar ali. Por isso que eu falo, é uma gestão forrageira que você tem que ter, né? Seu estoque forrageiro, consumo, análise foliar, análise de solo, porque cada fase é um ajuste que você tem que fazer, ajustar a lotação. E a gente trabalha com meteorologia, né? Então, todo ano é diferente, né? Esse ano chove mais, ano passado chove menos e tem que adaptar, né? Tem que ir adaptando. A empresa a céu aberto. Ela é muito dinâmica, é uma empresa a céu aberto, exatamente. Ô Douglas, e aqui na nossa realidade, trazendo de novo para cá, o que é o principal gargalho na recria que atrapalha o ganho de peso, que você vê por aí? Realmente, a certeza, de novo, da pastagem, né? Dentro do penúltimo encontro que nós fizemos, né? O antepenúltimo, né? O palestrante, ele abordou muito bem essa questão do pasto, né, da adubação, e de lá para cá a gente viu que o pessoal começou a se atentar mais, né, em grandes contas, né, como o João Paulo disse aí, o pessoal faz lá uma lavoura de soja, às vezes a primeira lavoura, a primeira safra, aí entra com milho como segunda safra, e nesse milho ele já faz uma sobressemeadura, às vezes de uma braquiária, uma rosiziense, alguma coisa que seja fácil de dessecar depois para plantar em cima. E essa massa forrageira aí, esse capim, ele vai ser alimento para a terceira safra dele, que seria o boi, né? Ele vai lá, bota o boi em cima, é um capim fantástico, que ele vem ali com muito nutriente, né? Tanto da soja quanto do milho. Então ele sai que é uma beleza, e com muitos nutrientes, né? E aí a suplementação ela se torna quase que uma ajuda, é realmente um empurrãozinho para o boi ir, né? Nós aqui, nós já observamos que o pessoal já começou a ter maior interesse, né, em fazer uma análise de solo, ver se está precisando jogar um calcário, fazer uma gessagem. Já temos muitos produtores que eles já fazem realmente a adubação da pastagem, e é incrível, quando esse pasto é bem manejado, como um ano é diferente do outro em termos de chuva, se o produtor tiver aquela receita de bolo, lá ano passado eu comprei 100 animais, trabalhei tantos dias, eles me entregaram tantas arrobas no final desse período de ou recria ou terminação. Se chover mais, provavelmente ele erra, se ele seguir a mesma receitinha. E se chover menos, ele erra de novo, porque aí o pasto acaba antes da hora e ele tem que vender esse animal, às vezes, com um resultado pior. Então, nós ganhamos com o aprender, já a entender que pasto é uma riqueza da fazenda, que é uma lavoura, né, e precisa ser tratada como tal, mas ainda falta, como que está o tempo, como que vai ser um ano de chuva, de seca, eu tenho caixa, capital para comprar boi e colocar, deixa eu travar e não vou comprar tanto boi assim. Então ainda falta esse feeling, né? Às vezes trabalhar mais com um técnico para conseguir ter um resultado satisfatório. Às vezes falta a troca de informações ali, né? A gente, na maioria das vezes, nós chegamos na fazenda com a estrutura já pronta. O número de animal já está lá, os pastos já estão lá, a gente não sabe nem se piqueteou ou não, qual que é a quantidade de animais por área, e aí acaba que a gente pega a coisa rodando. E quando chama, geralmente já está com o problema instalado. E para sair disso é que é difícil. Mas as coisas vão andando, né? E são
Novamente, né, são palestras como a de hoje que vão atentar o produtor a mudar essa cabeça. É uma das nossas missões, né, enquanto cooperativistas, né, da Carpec, é sempre levar informação, conhecimento para o nosso cooperado. E agora a gente falando sobre a TIP, terminação intensiva a pasto, ganhou força nos últimos anos, né? O que faz esse sistema crescer tanto dentro da pecuária brasileira, João Paulo? No meu conceito, eu sou da escola muito do confinamento, tá? Então, eu acho que... Tem um amor, né? Eu tenho um amor, mas assim, acho que a turma às vezes quer fazer a competição e eu acho que eles não são competitivos. Cada um tem o seu, realmente, a tua aptidão, né? Então, em áreas de integração, em áreas que você tem uma capacidade de pasto e que você pode realmente... trabalhar com esse perfil com uma demanda menor, inclusive de estrutura, tudo, ela é uma excelente ferramenta para você fazer uma arroba barata, inclusive, né? E aí um ganho por área é muito interessante. Todavia, a hora que você realmente, com exceção de um grupo que tem no Mato Grosso, mas a hora que você quer realmente dar muito volume, ganhar muita escala, aí você tem que ir para um projeto um pouco mais intensificado. Então, vai muito da aptidão. Todavia, para mim é a mesma visão, né? É você fazer o máximo de rentabilidade pelaquela área de desfrute que você tem. E a TIP, você coloca aí 8, 9 arrobas, né? Dentro de um animal, num espaço curto de tempo, numa área relativamente pequena, multiplicando isso por arrobas. Então, a hora que você vê o resultado reais por hectare, ele fica realmente extremamente interessante. Ô Douglas, e a TIP, ela funciona só em grandes estruturas ou... Não, a vantagem da TIP, assim, tendo área, você não precisa ter muita área, mas você consegue sair de uma estrutura de confinamento, de ter lá coxo, curral, o coxo não, mas cordoalhas, estruturas robustas de confinamento, né? Um vagão tratador, coisa com demanda por imobilizar, né? Com exceção da terra, mas imobilizar em estrutura ele é muito menor do que um confinamento, então torna mais atrativo. O pequeno, ele consegue ter lá a escala, às vezes ele não tem que ter tanta escala para ele viabilizar um confinamento, né? Então isso aí democratizou, né? Democratizou a terminação de animal. Você tendo um pasto, mesmo que seja torto, né? A gente chama que é a terra torta, né? Meio encubucada lá. Ali você consegue ter, se tiver uma pastagem boa, né? E conseguir manejar ela de uma forma minimamente aceitável, você entra com o arraçoamento e esse animal vai embora, né? Você consegue fazer um boi gordo dentro de uma fazenda que não carece de tanta estrutura mobilizada. E o que diferencia, João Paulo, uma fazenda que consegue alto desempenhar pasto daquela que apenas mantém os animais no sistema? Nossa, acho que tudo. A partir da gestão, que a fazenda de alto desempenho, realmente, por trás, ela tem uma excelente gestão. Gestão dos seus indicadores, gestão da própria rotina das atividades, né? Qualidade na compra de animais, de insumos. Uma fazenda pecuária tradicional, hoje eu não enxergo ela com futuro, nos próximos 10 anos, existindo. Ela vai ter que intensificar e vai ter que profissionalizar. Tem que virar essa chavinha, né? É o que a gente a agricultura e outras culturas aí, seja a depender da região, né? Florestal, aqui nós temos o HF, né? Que é o hortifruti. Ela vai tomando conta. Então você está competindo no final por um ativo que é a terra. E tem X reais ali em cima que você tem que rentabilizar. E hoje tudo está muito caro. Então, se você não fizer dinheiro ali em cima, você está fora da atividade. Isso é uma premissa muito básica. Né? O amor hoje não existe. O amor não paga mais a conta. Então, tem que realmente intensificar. Então, eu não vejo até mesmo na cria, que a gente fala que seria a menos intensiva, você ainda já tem muita intensificação, sim, né? Já tem muita coisa de bezerro, né? Tentando tirar a vaca ali, tirar o bezerro da vaca o mais rápido possível. Antecipar desmama, você até fazer sequestros de vacas para acelerar a estação de monta, né? Manter score. Então você tem muita estratégia ainda dentro disso daí. Ô Douglas, e quais que são os sinais que mostram que a terminação na propriedade está abaixo do potencial? A primeira coisa
se tá... Os grandes aí, né, como o João Paulo falou, já nem olham, dependendo da cabeça do empresário lá, ele nem olha o ganho de peso, né? Ele não quer nem saber do ganho de peso, ele quer saber do dinheiro no final. Mas isso é o dono, né? O dono, ele às vezes ele não está preocupado com tudo que está por trás do dinheiro que está entrando no bolso dele. Mas quem está lá no dia a dia, né, ele tem que se atentar aos indicadores, né? Animal está adoecendo, o que está acontecendo, se está adoecendo. Nós temos comida na quantidade certa, na qualidade que precisa ser, o ganho de peso dos animais está sendo interessante, como que nós estamos sabendo se esse gado está comendo o que tem que comer ou não? A gente fica sabendo se rapou o coxo e está tudo lambido, ou se está sobrando comida e opa, tem que abaixar. Esse abaixar é o quê? É uma dieta completa ou a gente está fazendo misturinha? É tanto de ração, mas o resto a gente nem pesa. Então, assim, a terminação, ela é o momento da cereja do bolo, né? É o acabamento final ali de todo um processo que é muito longo. A vaca tem que emprenhar, tem que parir o bezerro, esse bezerro não pode morrer, ele tem que virar um garrote, o garrote tem que sobreviver a todos os intempéries e você finalizar esse animal. Então vai ser o momento final. É com um tempo curto, nós estamos falando aí de 90, 100 dias, 120 dias. Então, se ele não atentar para o básico, né, de uma sanidade bem feita, de uma nutrição bem feita, de um manejo dia a dia ali, de acompanhamento bem feito, já tá tudo perdido, né? E uma das coisas que até estava o João Paulo falando, né, da profissionalização, nós ainda enxergamos produtores de corte que eles têm a pecuária de corte como uma coisa secundária. Às vezes vai lá se sobrar um tempo eu vou lá. Dependendo da hora eu vou. Hoje não deu, não tem problema, amanhã eu vou. E não é assim. Assim como uma empresa que tem horário de entrada, horário de saída, acho que a pecuária de corte ela tem que ter esse rigor, né? O produtor ele tem que entender que aquilo ali é uma atividade que ela tende a ser lucrativa quando bem gerida ou não. E o ativo terra dele, ele vai ser engolido se ele não for eficiente. Que era a história dos fazendeiros ricos, pobres, né? Ele tem um monte de terra, vários hectares de terra, só que tudo é tomado por cupim, tomado por daninhas, pastagem dele já é degradada. Ele tinha o capital terra, mas não tinha o dinheiro para investir nessa terra, né? Uhum. Então, esse produtor aí, ele tá fadado a sumir, a desaparecer. Ou ele arrenda ou ele vende, né? Isso aí. Ou arrenda, e aí vem um que é eficiente, ou na lavoura, ou numa atividade pecuária. Que é o que você vai vendo, né? Os grandes grupos agrícolas crescendo cada vez mais arrendados, porque vai tomando a área desse moçada perfil, aí, né? Desse perfil. E até um gancho que você falou, Douglas, mas hoje mais ou menos uns 70% dos meus clientes, a empresa rural não é a atividade principal deles. Uhum. Eles são empresários de outros segmentos, de outro ramo, e tem a agropecuária ali como uma reserva de capital pelo patrimônio da terra, ou herdou, enfim. É ter uma outra profissão, né? Porém, eles já enxergam que, independente se é a primeira atividade, segunda atividade ou terceira atividade, aquilo tem que dar retorno. Aquilo é uma empresa, né? Então, se ele não pode estar lá todo dia, ele tem pessoas que estão lá todo dia de confiança e capacitadas. Tem que dar a atenção necessária, né? Senão não vai sobreviver. Exatamente. Ô João Paulo, e você com essa bagagem nutricional, a gente falou bastante aqui sobre essa parte de gestão de indicadores, mas falando sobre a parte nutricional, o que você avalia que talvez é um dos principais ou o principal erro nutricional que existe, que custa dinheiro ao produtor hoje? É uma falta de estratégia? O que você avalia sobre isso? Aí o erro nutricional ele fica muito amplo, mas a gente pode colocar em várias caixinhas, né? O planejamento em si geralmente afeta o teu resultado porque às vezes você não enxerga a análise de insumos e o mercado de insumos é muito dinâmico, seja DDG, casca, milho, farelo, você precisa estar acompanhando porque isso impacta diretamente no teu resultado. Então tem momentos, né, antes da gente começar eu estava falando,
Analisar, você tem que entender qual que é o momento certo de você entrar fazendo compra, seja por contrato, seja por esporte, quanto tempo você vai manter a exposição do seu estoque ou não, porque isso impacta, né, diretamente no teu resultado. Né? A composição lá do CPV, né, que é 70% tirando o boi, entre 68% e 72% do resultado é comida. Então aquilo você precisa ter um planejamento estratégico de insumos, não somente para o mês, mas para o ano inteiro. E saber fazer essas transições de períodos e insumos conforme for a melhor opção. Outro ponto para mim é você entender realmente o alimento que você trabalha. Né? A gente está no momento de glorificar alguns produtos que, ao meu ver, são excelentes, mas não são tudo isso. E aí você coloca um sobrepreço em cima disso e às vezes você está deixando passar um excelente produto aqui, às vezes mais barato, mas por modinha ou por não entender o conceito da nutrição, você está usando isso daqui. Então você precisa realmente ter uma visão mais técnica do negócio. E outro ponto, eu vou entrar, é nutrição, mas também fisiologia do animal, e aí a RIP ainda está todo mundo acertando, né, sequestro, que é você entender qual que é a composição do ganho que você vai colocar naquele animal para o objetivo posterior àquela ferramenta. Né? Então eu sou um recriador e simples recriador e vendo esse animal, você vai trabalhar numa estratégia. Eu sou um recriador que faço uma terminação, seja pasto ou confinamento, eu tenho que ter outra estratégia, entendeu? E entender essa composição, que são composições de ganhos diferentes, né? É onde eu vejo os maiores erros hoje, inclusive meus, tá? Tá todo mundo aprendendo, não tô me excluindo não, eu também pra caramba. Então eu acho que a gente ainda tem que aprender melhor esse manejo aqui. Tentar minimizar, né, o erro, né? Tentar minimizar o erro, né? A pesquisa está ajudando muito, mas às vezes ela é mais demorada, né, do que está acontecendo. Então você precisa... E a própria fazenda também, ela tem o norte dela, né? Às vezes o camarada tem uma recria e ele não sabe o que ele vai fazer. Ainda não pensei se eu vendo ou se eu mantenho dentro da fazenda, né? E nesse momento de não saber, essa composição de ganho faz toda a diferença, porque uma dieta, ela pode ser mais barata se você vai vender ele ou mais cara se você vai continuar com ele. O ganho do animal, ele muda todo de acordo com o que ele vai entrar na boca dele, né? O que vai entrar na boca é o custo, né? É uma dieta mais cara ou mais barata, depende do interesse. E tudo isso é dentro de um planejamento macro. Isso aí, então, isso aí. Eu falo que é uma esteira de produção. Né? Se compra o animal, cria o animal e vai recriar e vai terminar. Que fase que você está e qual que é a esteira e objetivo, né? Início e fim dessa produção. Ô Douglas, e quando a gente fala que custa dinheiro, né, para o produtor, quando não tem a estratégia correta, não é nem só no final ali, né, no peso e tal, mas também quando você não tem essa estratégia correta, muitas vezes, até ele citou aqui o exemplo de suplementação, talvez por modinha, isso gera desperdício também, né, Douglas? Você enxerga dessa forma? Com certeza. E o desperdício também custa o dinheiro. Às vezes o boi, ele come tudo, né? Isso aí, o desperdício às vezes não vai ser... não vai sobrar. Isso, não é que tá lá no coxo e vai jogar fora. O desperdício às vezes uma pastagem que passou, né, do ponto, da hora. É um boi que poderia estar sendo suplementado com ingredientes às vezes mais em conta, saindo dessas modas, e realmente tem muita moda, né? A gente fica... E um ingrediente que há 1 ano, 2 anos atrás tinha um custo X, quando a gente faz avaliação da proteína em relação ao custo e tal, hoje ela subiu 20%, 30%, você pergunta por quê? A oferta é maior e não tem um porquê. Não tem, é simplesmente todo mundo está usando e eu vou botar preço porque as pessoas estão dando preferência a ele em relação a outros. Então esse desperdício, ele começa... não vamos falar, a culpa não é só do produtor ou só do nutricionista, é um conjunto, né? O mercado, ele às vezes bota algumas falácias no meio da história que a gente acaba comprando ideias, bota pessoas influentes para disseminar ideias, e aí vem esses desperdícios de dinheiro, de capital e de energia também, porque às vezes o desperdício não é só o boi não ganhou peso, ou ele está jogando, não está comendo o que deveria, está sobrando. Tem a questão pessoal também,
Imagina uma operação com, sei lá, muitos animais, pessoas tendo que bater pau o dia inteiro. Aí nós já estamos passando para dentro da operação, né? Os funcionários ficam chateados, o produtor vai cobrar, o gerente da operação tem que cobrar os funcionários. E aí vira uma cadeia de desperdícios de energia, né? E não só de tempo, tudo. Então, assim, esse desperdício, de modo geral, ele acontece, isso aí é fato, né? Mas tentando minimizar isso tudo, eu acho que o que mais tem que acontecer é o bate-papo entre um técnico e o produtor. E o produtor ele tem que confiar no técnico dele. Não adianta ele contratar ou vir atrelado a alguma prestação de serviço aos produtos que ele compra e ele simplesmente pega aquela recomendação, bota lá numa gaveta e faz da cabeça dele. Então, assim, todo mundo perdeu tempo, provavelmente ele vai fazer as receitinhas do vizinho ou de coisas que ele já fez e que deram certo, mas como é tudo muito dinâmico, a chance disso não se repetir é muito grande. Funciona para um, não é o que vai funcionar para o outro. E o que funcionou para mim esse ano não vai funcionar ano que vem, provavelmente. Pecuária intensiva, a pasto, principalmente a pasto. Você não julgar o jogo de uma forma correta é julgar na Mega Sena. É pegar seu dinheiro de boi e fazer cartão de Mega Sena e torcer para dar certo. Para mim, eu vejo assim, pecuária a pasto, se o cara não tiver certeza do que está fazendo, ele está jogando a Mega Sena. E a chance de perder é muito grande. Sim. Toda vez que você trabalha com modelo biológico dinâmico, você não tem uma receita engessada, não existe isso, né? Não é uma indústria que você liga uma máquina, bota a matéria-prima aqui, ela sai ali todo dia igual, a mesma coisa, né? Não é uma confecção, não é uma confecção. Gostaria que fosse, facilitaria muita ótimo, coisa, né? mas não é. Seria mais fácil. Então, cada animal é animal, né? A gente aqui, nós temos... somos homens, mas temos 3 modelos biológicos diferentes. Né? Não dá para falar que é igual. Então, assim, o animal é a mesma coisa, né? O ambiente, a região, o alimento. Sim. Então, você não pode ter receitinha. E aí, fazendo um paralelo, vi ontem no Instagram, às vezes você fica lá rolando, né? E o cara falou, tá vendo o resultado de você comprar planilha de ração por online? Matou não sei quantos bois lá por ureia e tal. Sim. É isso aí, então não dá para pegar um negócio que o outro faz ali e copiar, não vai dar certo. Exatamente, tem sua particularidade ali, né? Cada empresa rural tem a sua particularidade, né? Cada animal também, e depende muito da fase também, né? De cada um. E a gente falou bastante de estratégia de gestão, estratégia também nutricional, João Paulo. O produtor que talvez não trabalhe ainda com indicador, ou talvez está bem no comecinho, o que seria o primeiro passo e o que é fundamental para esse produtor? Tá, boa. Eu sempre falo para todo mundo, meus clientes, colegas, pessoas que eu vou mentorando, né? Eu falo, não existe tamanho de pecuarista, né? De empresário rural para um técnico ou para um consultor. Existe perfil, né? E aí o perfil é o que determina. Então, a primeira coisa que ele tem que começar é colocar na cabeça dele que se ele é um perfil largadão, que não liga para nada, tudo, ele tem que mudar. Porque ele vai precisar anotar, ele vai precisar controlar, ele vai precisar medir, ele vai precisar mudar o mindset dele para uma gestão que seja mínima possível, que seja no caderno, mas que seja organizada e que ele consiga oferir informação daquilo e tomar decisão, né? Então, é o que eu falo... Saber coletar dados, saber pesar, saber analisar, coisas que são básicas, mas... Não é feito. Se for ver, 50% ainda das operações de arraçoamento não tem vagão com balança no Brasil. Então, você vê o nível que a gente ainda está. Né? A gente está falando de TIP, de RIP, tudo, mas metade do negócio não sabe nem quanto caiu de comida. Né? Faz uma conta lá, comprei X toneladas da Carpec e é o que vai dar, entendeu? E aí, beleza, mas esse lote foi mais eficiente, não foi? Quanto que eu gastei? Então você tem que ter um mínimo de gestão aí Então, o primeiro passo para mim é mudar a cabeça, se ele já não tiver nessa cabeça. Segundo passo, hoje qualquer planilha Excel faz. Então assim, não é, não preciso comprar um RP, um software muito robusto, preciso ter gente especializada. Vai se organizando. Não precisa de um baita sistema, né? O pacote Office está aí para... Exatamente. Então você vai se organizando. E dali para frente, é o que o Douglas falou e foi muito bem pontuado, né? Ter confiança no seu técnico.
Né? Porque aquele cara que eu falo que emprenha pelo canto da sereia, esse está ferrado. Né? Então ele tem que ter confiança. Eu associo muito técnico, consultor, como um médico especialista. Você está com um problema, você vai no médico especialista, ele faz todo um check-up em você, diagnóstico, né? E faz uma receita com aquilo que ele acredita que vai te curar. Sim. Aí você chega na farmácia e pede pro balconista indicar o remédio para ele. Então, joga fora. Eu não entendi. Ou então você mesmo não adquiriu, né? Exato. Então, assim, precisa entender que essa relação de confiança, ela também tem que ser muito forte. Aí vai uma questão de personalizar, né? Sim. Com quem que ele se dá bem, com quem que ele acredita na linha de trabalho, porque hoje também não acredito que exista o certo e errado na nutrição e na pecuária. Existem caminhos diferentes com um objetivo fim. Alguns são mais, logram mais êxitos, outros não, né? Aí você tem que ir para aquilo que realmente te agrada mais. Ô Douglas, e sobre essa virada de chave, sobre deixar de tomar decisões no olho, né, que você falou, e meu olho ele consegue identificar. Aqui na nossa região, você já viu algum case de pequenas mudanças e que geraram grandes impactos, grandes resultados? Rapaz, sim, coisas que a gente... Isso aí, os nossos consultores que estão a campo, os representantes, eles conseguem difundir bastante ideias, né? Como eles têm mais contato do que nós técnicos com os produtores. Por exemplo, balança. A maioria das fazendas não tem pesagem de animal, né? Na entrada e nem na saída. Na saída ainda pesa, porque pesa o caminhão que vai carregar todos, e aí vai lá, tem um peso, né? Mas eu já vi, aqui no Carmo mesmo, inúmeros produtores que eles... vou comprar uma balança e um tronco para eu conseguir manejar na entrada, pelo menos. Fazer um protocolo de vacinação segura, sem a chance de machucar o animal e os colaboradores, até mesmo o dono, né, que está na atividade. Então, além do tronco, ele compra uma balança. Então, saiu do não saber nada de... comprei esse animal eu acho que é tanto. E agora ele tem lá no caderninho, tem lá um caderninho mesmo, anota lá, aí não tem a brincagem, às vezes... Não é nem uma planilha do Excel. Tá no caderno, mas está na organização, né? Aí ele vai lá e... fumaça, boi fumar. Ele já tem alguma ideia de caracterizar um animal que ele tenha uma diferença, né? Ou ele é muito pequeno, ou ele é muito grande, então ele já espera. Esse aqui não vai dar muita coisa, aquele lá vai dar um ganho muito bom. Então ele identifica isso para ver no período depois de uma próxima pesagem qual foi o resultado. Então já tivemos passos largos. Eu acredito que isso já é um ganho muito grande, né? De você saber o que está acontecendo na entrada ali no decorrer do tempo. Até porque... Vamos trazer um pouco do conceito contábil bem simplista para o negócio, né? Tudo aquilo ali, uma fazenda, ela é um grande depósito, é um estoque. Sim. Né? E qual que é a tua moeda no final? Arroba. Isso aí. Arroba ela é o quê? Um aglomerado de 15 quilos de carcaça. Então, você vende quilos de carcaça. Você tem que, no seu estoque, na contabilidade, você tem que entrar quilos de carcaça e sair quilos de carcaça. Se você não sabe o quanto entrou e por quanto entrou e quantos quilos de qualquer coisa você vai colocando no meio do caminho, né? Como é que você vai apurar teu resultado e entender se está indo bem ou não? Então, se você conseguir enxergar dessa forma, você vai falar, eu não sei o que entra, então... Não sei mais nada. Não sei mais nada. O que sai, eu sei. Isso. E olhe lá, né? Você vai calcular. Se foi bom, se foi ruim. Então, enxerga desse jeito. É um grande depósito, um grande estoque que eu preciso pesar na entrada e na saída e tudo que eu vou colocando de peso lá dentro. Ali, acabou. Né? E, João Paulo, quando a gente fala de saída, né, a gente já está falando a questão de mercado, você acha que hoje qual que é a importância do produtor também entender de mercado, assim quanto ele deve entender de manejo e de organização gerencial? Eu falo que mais do que qualquer coisa. E eu tenho muitas análises, eu apresento isso muito em algumas palestras, treinamentos que eu dou, que hoje o resultado de uma variação de 5% na tua negociação, seja na compra ou na venda, qualquer movimento ali dentro, ele anula ou potencializa 20% de desempenho técnico.
5 potencializando ou deprimindo 20. 20, Olha exatamente. Só que loucura. Né? Isso, assim, uma base de dados de 20 anos, então Sim. com regressão, com tudo. E saber os times, né, de compra, de venda, lógico que você não vai acertar nunca. Se eu fosse assim, eu estaria bilionário hoje, né? Mas você entender a dinâmica do mercado, estar antenado com as informações e como elas se conectam, você consegue surfar melhor, seja lucros, né, seja resultados positivos, ou sentir menos quando o negócio fica ruim. Desanda, né? Não tem jeito, são ciclos, uma hora você vai ganhar, outra você vai perder, mas nessas fases, perder menos e ganhar mais. Exatamente. E aí entender a comercialização, entender a dinâmica do mercado, desde a compra do animal, desde a compra do insumo, desde a venda, para mim, ela te entrega onde realmente o negócio tá. Eu falo, da porteira para dentro, é obrigação nossa entregar. E aí não tem que ter ego por ganho de peso ou não, tem que ser dentro da eficiência daquela realidade e do seu planejamento. Se o meu planejamento é para o meu confinamento dar dinheiro com 1,5 kg, eu vou focar nisso. Isso, né? Se o meu planejamento é para 1,2 kg, não tem problema. O outro dá 1,8 kg. Cara, mas para nós o melhor resultado financeiro é isso. Né? E aí o quanto que é da comercialização. Então eu sempre faço análises de compras e de venda com meus clientes para fazer as escalas e posicionando quando que ele entra na compra, quando que ele sai, quando que ele vende, para tentar oferir o máximo de resultado possível. Justamente porque errou ali, é um negócio, né? A hora que você compõe o resultado, 69% a 72% do custo seu do CPV é boi, né? É a reposição. Errou ali, os outros 30% vai ser difícil você retirar, isso, né? Ajeitar, acomodar a casa. O Douglas, talvez seja, como o João Paulo aqui colocou, né, no momento de baixa tentar perder o mínimo possível, no momento de alta tentar ganhar mais. É conseguir entender cada momento, né, Douglas? Para você, qual que é a característica ou quais que são as características do produtor que tem maior desempenho financeiro daquele que talvez viva pagando incêndio? Planejamento, né? Basicamente é ter uma pessoa, igual o João Paulo falou aí, né, junto dele, se ele não entende, e ele não é obrigado a entender, né, assim, ele tem que saber o mínimo, eu acredito, mas às vezes ele não consegue, né, tem gente que não tem, às vezes, a habilidade ali não é habilidade, mas não gosta e não quer, então ele deixa para depois, né. Se ele não tem e não quer aprender, tenha o auxílio de alguém que consiga, pelo menos, trabalhar junto dele, né? Não é que ele vai deixar na mão de um terceiro, ele não tem que terceirizar. O produtor, ele não tem que terceirizar sucesso ou insucesso, né? A atividade é dele, ele é o dono, ele tem que acompanhar de perto. Mas ele pode terceirizar a atividade. Ele pode compartilhar a decisão. Isso. Ele compartilha a decisão. Eu sempre falo isso, você compartilha a decisão. Que aí a pessoa tem mais feeling, gosta daquilo ali, ele vai performar melhor do que uma pessoa que não goste. Então, tem um consultor, uma pessoa que saiba mexer com isso, bota a pessoa para ser o especialista naquilo ali. Você não vai acertar sempre, não tem jeito, né? O furinho da mosca, né? Mas vai tentar minimizar e otimizar. Então, por exemplo, se você está enxergando o mercado, você sabe que em determinado momento agora tem uma grande chance de uma baixa de 10 a 15 reais de arroba. Então, peraí, que nem a gente já vai fazendo, é que a gente faz isso no dia a dia, então, fica né? Normal, né? Mas vamos ver as nossas escalas de abates dos clientes, como é que eles estão de venda? Opa, tem uma concentração grande que é nesse período. Fulano, consegue antecipar, consegue protelar, quanto que impacta isso tal, para se tentar sair. E o contrário também, Ciclano, como é que tá seu caixa aí? Eu fiz isso essa semana. Período tal, tá propício para fazer reposição, tá? Isso aí, comprar animais. Prepara para compra. E você vai fazendo essa dinâmica. É uma visão realmente holística da coisa. Dando um detalhe, nem sei se a polpa cítrica chega aqui para vocês, se vocês usam. Temos polpa. Mas como é que é feita a precificação de uma polpa? A influência da margem de centímetro quadrado no supermercado dos Estados Unidos é que determina o valor aqui. Dentro ainda dos valores de operação, tudo. Então, se a gente olhar hoje, pela margem que
E isso é um mercado nos Estados Unidos porque é 50% do volume, né, do suco de Do laranja. suco, nossa, né? Então a margem lá do suco é muito ruim para o supermercado. O que acontece? Não posso te pagar isso, vou te pagar isso agora. A conta vem reversa. Chegou aqui, esse ano, não está nem compensando colher a laranja no pé. Então qual que é a tendência? A polpa, que a turma falava de 600, ela não vem por menos de 1.000. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos está ruim. Entendeu? E aí vai vindo para trás. A cadeia ela é assim, ela é dinâmica. Se você não tiver essa percepção, você se planeja uma estrutura de dieta totalmente fundamentada no insumo e dá com os burros na água. E dá ruim. Né? Então... Quando a gente fala sobre essa questão de ter a pessoa, de ter o consultor de mercado, eu acho que vai muito naquela questão da profissionalização, de você colocar a pessoa no lugar certo, né? E quando você tem uma que tem mais familiaridade com o mercado, assim como o próprio nutricionista, né, o zootecnista, para te passar o remédio, passar a receita, acaba que traz mais segurança, né, na decisão do produtor. Porque realmente ninguém consegue entender absolutamente de tudo 100%. Talvez o produtor ele tenha um entendimento muito grande do manejo, né, mas talvez ele não consegue ter essa familiaridade com o mercado, e aí sim ele traz o profissional certo para conseguir orientar e ter mais segurança no momento da decisão. E a orientação é dar subsídios para uma tomada de decisão mais consciente, um pouco mais segura. Traz mais segurança, né? Não que a pessoa vá acertar, e tem erros e acontece, né? É o que eu falei, se a gente conseguisse prever tudo, tava todo mundo milionário, todo mundo quebrado, porque ninguém, né, o mercado não era impossível da coisa acontecer, né? Mas eu sempre falo, se eu tenho alguém que está no dia a dia daquele negócio, eu preciso daquela informação, eu vou buscar ele, né? Então, assim, fulano, como é que tá? A temperatura é essa, tá bom, então eu tenho mais um subsídio para me ajudar a tomar decisão. Isso, é muito importante. Ô João Paulo, e como que você enxerga o futuro da pecuária brasileira? O que você vê por aí que pode ser alguma transformação, alguma coisa aí nos próximos anos? Eu me baseio muito, assim, gosto, como a gente viaja bastante, está sempre olhando muitas regiões, né, tanto no Brasil quanto fora. Então você vai começando a entender como é que é a pecuária e o movimento disso para frente, né? Então você vai no país X, a pecuária é 30 anos atrás da sua, mas você vai no outro país, ela está 30 anos na frente. Então você consegue meio que já vislumbrar, claro, suas particularidades, mas visual. O que eu enxergo aqui da pecuária, realmente uma grande intensificação do sistema, e aí eu não estou falando só de ração, mas você extrair mais daquele ativo que você tem. Então, mais bezerro por vaca, mais bezerro por hectare, né, mais quilos. Então, você vai intensificar. Isso não é um caminho sem volta, porque você está sempre em cima de coisas muito mais caras, né? Então, a própria inflação, a própria taxa de juros vai demandando isso, te forçando vai levando isso para esse caminho. Vai levando. O Brasil é a arroba mais barata do mundo e assim aqui realmente faz uma produção em volume e preço, então eu não vejo a pecuária indo para trás, eu vejo ela perdendo áreas ainda para outras culturas, que é normal, está entregando mais, porém ela não perdendo faturamento nem margem, ela vai extrair mais das áreas que ela vai ficar. Essa é a minha visão, entendeu? Perder 100 hectares, porém, você trabalhar com 150, você perdeu 100, mas se você conseguir o mesmo ganho em 50, para mim está melhor. Excelente. Entendeu? Então, acho que é essa a visão. Às vezes a gente tem medo, não, está perdendo área, mas o rebanho não está perdendo. Entendeu? Continua só crescendo. Só crescendo. Então, você está intensificando, você está ficando mais eficiente, mais profissional. É isso que eu enxergo. Ô Douglas, e falando aí de futuro, o que você acha que é indispensável para o pecuarista, para o gestor, para o administrador rural continuar, o empresário rural continuar competitivo aí no futuro? Mudar a chave, como o João Paulo falou, né? Realmente sair dessas receitas antigas. A pecuária, antes você comprava 10 animais, morriam-se 3 no meio do caminho, você vendia 7 e dava lucro. Hoje, um animal que você perde nessa atividade aí no meio do caminho, provavelmente seu lucro já foi nesse um animal que você perdeu. Então, saber fazer conta e anotar, né? Anotar, a gente pode começar fazendo em casa. O meu salário é tanto, o que eu gasto ao longo do mês, dá para sobrar alguma coisa para guardar ou não? Pelo menos saber o que é. Se a gente tiver noção
do que entra, do que sai na fazenda, já é bom demais. Você já vê se aquilo ali é para você ou não, né? Então, saber onde alocar o dinheiro, né? Não adianta em grandes atividades, né? No Mato Grosso do Sul, onde eu trabalhei, às vezes apareciam ofertas maravilhosas de vamos comprar milho pra caramba, milho tá barato. Aí enchia tudo de milho. Aí na hora de comprar o boi, tinha uma oportunidade de boi na hora, ali na porta. Cadê o dinheiro? Não tem porque tá em insumo. Então é bem o que o João Paulo falou, né? É saber dividir, é ter caixa para conseguir tocar tudo, mas qual é a hora de comprar, qual é a hora de não comprar, ter um dinheiro reservado, porque daqui, sei lá, um mês o animal vai cair, tem tendência de cair. Ninguém sabe se vai cair ou vai subir, mas tem as tendências, né? Então saber isso de mercado, né? Saber as tendências, ver o futuro, o que vai ser, esse ano é um ano de safra boa, então provavelmente vamos ter preço de insumos mais baratos, beleza, então a gente destina do nosso caixa um tanto para comprar animal, um tanto para comprar alimento, fazer estoque realmente dentro da fazenda, trabalhar com spot ou não, ou trabalhar com contratos. Então, para futuro, sim, mudar essa chave, parar de achar que boi dá dinheiro a qualquer custo, que não é isso. O produtor de leite, ele já parece que os dois estão dando meio que juntos, né? O João Paulo falou, a terra está diminuindo para as atividades pecuárias e a produtividade final não está caindo. O número de animal, ou quilos de boi produzido, ou litros de leite produzido. Nós estamos vendo realmente uma concentração de animais na mão dos eficientes, de grandes grupos, grandes fazendas. Os pequenos, eles infelizmente não estão, estão ficando pelo caminho. Por quê? Porque falta essa visão de, mudou tudo, meu amigo. Isso aqui já não é mais aquela fazendinha em que eu trabalhava e dava, né? A trancos e barrancos nós vamos levando. Não, esse ano não deu, vou ter que vender animal, o meu rebanho diminui. Se diminui o animal, diminui a quantidade de receita que você vai fazer depois, e aí vira uma cadeia, né? No final você está vendendo sua terra. Por quê? Porque você não virou a chave, não viu que precisou se atualizar, né? Não é nem ter que enfiar, atualizar as tendências do novo mercado, né? O mercado, ele é soberano e ele não tem nada de bonzinho, né? As pessoas que não se adaptam a ele ficam pelo caminho, né? E eu acho que aprendeu isso, entendeu isso, a chance de permanecer e crescer é muito grande. Ô Douglas, e também acredito que seja importante, né, dentro dessa questão de atualização, buscar informações também, né, conhecimento, igual, por exemplo, a própria cooperativa, né, que oferece os encontros, né, dos confinadores. A gente tem o Cooper Leite, a gente traz palestrante, como você mencionou, com temas atuais. E além de tudo isso, lá você vai estar em contato com outros que trabalham na sua mesma atividade. O que a gente fala que o que funciona para o outro talvez não funciona para um, mas talvez tenha algum gargalho, alguma dor sua lá que o outro também passou, que pode compartilhar. Esse network também é importante, né, Douglas? O inteligente é aquele que aprende sem precisar errar, né? Ele escuta, observa, vê, falou, eu não vou fazer igual porque fulano lá já deu errado, né? Deixa eu mudar esse caminho. Então, às vezes eu fiz do jeitão meu, achando que aquilo ali dava certo. Eu falo, rapaz, eu já fiz assim e não deu certo. João Paulo ouve e fala, ele fez do jeito que ele achava, então deixa eu procurar alguém que me ajude, para eu não errar também, porque já que ele perdeu e ele sabe que não deu bom, eu não vou arriscar para perder. Então, realmente lá nesses encontros, né, os casos de sucesso ou insucesso, isso tudo agrega alguma coisa, né? Então é um lugar bom o evento, né? Nós sempre buscamos só pessoas gabaritadas para ir lá falar, e o contato entre os colegas ali de atividade, isso aí enriquece muito, né? A própria atividade de quem ouve, de quem fala, né? Isso aí é muito bom. No mundo cada vez mais competitivo, tem que saber aproveitar cada oportunidade, né, João Paulo? Eu acho que é o que eu falo, né? Passarinho que não anda, né? Você tem que andar à toa, mas andar. Então vai atrás, vai nos eventos, vai escutar, você pode não concordar, mas alguma coisa você vai pegar e vai te fazer refletir em algum momento que você está ali. Ou uma conversa, então estudar, eu gosto muito de estudar, então você sempre tem que estar estudando, e estudar não é só ficar lendo livro e artigo científico. Isso aqui é estudar, né? Ouvir opiniões, entender, então você tem que estar sempre atrás
da informação. Com certeza, João Paulo. Chegando aqui na reta final, te agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite. Espero que esse bate-papo tenha sido bacana para você. Foi muito bom. E deixa o espaço aberto aí, caso você queira deixar uma mensagem final para o produtor, para o nosso cooperado aqui da cooperativa, ou queira acrescentar mais alguma coisa que talvez a gente não abordou, fica à vontade. Eu só tenho a agradecer aí o bate-papo, foi excelente. Acho que podia ficar a tarde inteira falando, né? A gente fala de algo que a gente gosta e vive o dia a dia, né? Eu não tenho fazenda, não tenho terra, mas tudo que eu tenho hoje veio, né, desse trabalho no agro. Então, é a força, né, a nossa mola impulsionadora no Brasil. Cada vez mais vai estar mais forte e acho que se todos realmente focarem em ter eficiência, focarem... E aí eu uso a palavra sustentabilidade, mas não no termos de ecologia, mas sim. Né, se você for sustentável na né? sua atividade, você vai ter muito sucesso por muito tempo, né? Então... Sustentabilidade nem só ecológica, mas financeira também, né, da sua atividade, ela é muito importante. Douglas, também muito obrigado aí por ter aceitado mais uma vez aqui o convite, né, segunda vez que você está aqui no podcast Vozes da Terra. Muito bom conversar com você, espero que a conversa também tenha sido muito boa. Deixo o espaço aberto aí para você também poder fazer suas considerações finais, deixar uma mensagem aí para o nosso produtor, para o nosso cooperado. Agradeço, né, novamente aí a participação, João Paulo, por ter cedido esse tempo aí do dia dele hoje, que vai ser corrido, né, para vir aqui bater esse papo com a gente. É sempre muito bom, né, nós trocarmos essas ideias e ver o que está acontecendo fora da nossa região, né. Tudo acaba que a gente acostuma com as coisas na nossa micro-região e esquece do que está rolando fora. E tem muita coisa boa fora que às vezes a gente fica, como está antenado aqui, não vê as coisas boas que estão de fora. E pessoas como o João Paulo, que vêm não só do Brasil, mas de outros países, né, com outras culturas, muita diversidade, isso aí enriquece muito a nossa parte técnica, pessoal e para lidar, né, com o cooperado e tentar levar para ele o que for melhor para ser lucrativo na atividade. Sim, o que mais me chama a atenção, né, hoje, e isso é um adendo aí para todos os que mexem com a atividade de pecuária, de corte de leite, né, ou até mesmo agricultura, é o que o João Paulo, aparentemente, ele está muito especificado, muito capacitado, né, que é essa parte de números, lidar com tomadas de decisões em cima de números, né, não sair do achismo, sair do ficar idealizando sonhos mirabolantes e passar a tomar atitude em cima de números, que sejam bons ou os números ruins, né, porque o ruim, ele te tira da zona de conforto e te bota a buscar coisas novas, né? A mudar e melhorar. Então, isso é bom para nós, né, que estamos aqui na própria Carpec, o corpo técnico, sacudir para tentar enxergar onde é a dor do produtor e tentar auxiliar ele nessa parte, principalmente econômica, né? Tomadas de decisões e estratégias comerciais, né? Eu acho que isso aí é uma tendência sem volta, é um caminho sem volta e uma tendência que vai separar muito técnico bom de técnico que já ficou para trás também, né? Os que não se atualizarem, nós falamos muito do produtor atualizar, mas o técnico também, se ele não correr atrás, ele fica para trás e só vai dar com o burro na água, né? Só vai dar a dica errada. Então isso cabe aos técnicos que assistirem, né? Vamos nos profissionalizar, vamos nos atualizar, principalmente, não só na parte técnica, mas na parte econômica e estratégica, né? Projetos. Sensacional, muito obrigado, Douglas, João Paulo, mais uma vez. A você que esteve conosco, que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. A Carpec, ela segue com o seu compromisso de levar informação para o nosso cooperado, para o nosso produtor, até para quem não conseguir estar presente hoje na palestra, com esse bate-papo a gente tenta levar um pouquinho do conteúdo que vai ser abordado lá. Muito obrigado mais uma vez, curta, comenta, compartilha para que o algoritmo do YouTube recomenda esse conteúdo para mais pessoas, para mais produtores. A gente retorna num próximo episódio, mais uma vez, muito obrigado. Tchau.